eu não vou nem destacar muito o meu rosto aqui em tela cheia, porque ontem o jogo foi horroroso. O Vasco jogou horrorosamente. Estou até criando aqui um vocabulário diferente. E nesse vídeo de agora, a gente vai, junto com o GE e junto com vocês aqui, a gente vai analisar alguns pontos desse jogo horroroso do Vasco da Gama. Horroroso do Vasco da Gama. A única parte do jogo que foi legal e que o vascaíno pensava que o Vasco ia dar uma melhorada foi nesse gol aí do Payet. Golaço do Payet, né? Então, esse gol aí o pessoal começou a cantar que o Vasco era o time da virada, foi quando o Vasco empatou, pensava que o Vasco ia melhorar, que fosse dar uma melhorada no time. Ai. O negócio piorou mais. Então, falha defensiva, de novo, dificuldades na saída de bola, de novo, pobreza na criação, marca um empate horroroso de 1-1 diante do Juventude em São Januário. Não foi o Juventude que jogou bem, não. Foi o Vasco que jogou nada. O Juventude se aproveitou, claro, jogou seu futebol e voltou com um pontinho lá pro Sul. Para eles foi ótimo, para o Vasco foi nada, foi horrível. Horrível. Rafael Paiva, em sua entrevista coletiva, disse: hoje o jogo não encaixou. Não tem encaixado momento algum aí, Rafael Paiva. Porque olha quantas derrotas e olha quantas partidas o Vasco não consegue vencer. Principalmente agora dentro de casa. Não venceu ontem. Torcida lotou São Januário. Torcida encheu o estádio para ver aquilo que viu em campo. Pelo amor de Deus. E aí o Rafael Paiva fez então modificações no time que perdeu para o Atlético Mineiro na quarta-feira. Mas eu acho que deveria ter entrado com a força máxima e no decorrer da partida, dependendo do resultado do jogo, fazer os testes que precisam ser feitos. O Maxime, testar esse cara, como testou ontem. Eu não achei que ele fez um mau jogo, mas precisa pegar ritmo, entrosamento. O Payet só fez o gol. Mas o que foi cobrado ontem nessa coletiva é porque não o Coutinho com o Payet. Porque teriam diálogo os dois. E o Payet e o Maxime entraram do meio para frente. Então o suíço ele jogou mais aberto, ele tem a característica de puxar para o centro e a ideia era ter o meio-campo mais povoado, o que não aconteceu. E sobrecarregando o Hugo Moura. Então as principais chances do Vasco saíram aí das construções por dentro, em chutes principalmente do Payet e do Hugo Moura, que terminou o jogo com 5 finalizações. Mas tem que acertar aí a botina, né? Os dois apareceram nos melhores momentos, tá aí, ó, do time na partida. Payet e Hugo Moura. Eu continuo batendo na tecla. Gostaria de ver o Payet com o Coutinho. Aí depois que jogar o Payet com o Coutinho e não der certo, aí eu tiro o meu time de campo. Tá? Aí o Paiva, na coletiva, ele fala que ele tentaram a entrada de mais jogadores por dentro para controlar a posse de bola. O Sforza ontem estava horroroso, parecia uma criança jogando bola. O Sforza, pelo amor de Deus, volta Matheus Carvalho. Então, o Rafael Paiva diz: não controlamos o jogo como queríamos. Claro, tinha que ter entrado com força máxima. Ele jogou com o Payet, Maxime, Hugo, Moura e o Sforza. Falou na coletiva que tiveram dificuldade para transitar para frente. Imagine jogando com o Atlético Mineiro, hein? Disse ainda que não tiveram a tranquilidade para jogar e acabou sendo um jogo de transição. Aí o Rafael Paiva, eu não vou colocar aqui, que certamente dá direitos autorais. Mas está aí a pergunta que foi feita para ele e ele respondeu exatamente isso que nós falamos aqui. Então Paiva precisa ser mais corajoso, tá na hora de botar o Coutinho para jogar aí, tá? Com
o Payet. A gente tinha que pontuar, né? Era um jogo importante para a gente fazer os 3 pontos. Já ia Vasco TV. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores para a gente não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores para a gente não perder o nosso equilíbrio, mas ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar, né? Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez. Faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo. Pois é. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também. Não pode, né, seu Rafael? Rafael? E realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava. Não encaixou. Juventude abriu o placar mais uma vez, tá? Na falha dos defensores vascaínos. O Edson Carioca passou como quis pelo Maicon e o Lucas Piton, que não tem jogado absolutamente nada, ficou só olhando para marcar os 3 minutos pelo tempo aí do gol do Juventude. A atuação do lado esquerdo da defesa mantém aceso o debate sobre qual dupla de zaga é ideal. Maicon e Piton não têm condições. Agora, o Pedrinho também não contratou zagueiro, né, gente? Então é melhor botar o Maicon para jogar pela esquerda e o João Vitor pela direita. Ou voltar o Léo Pelé e jogar João Vitor e Léo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham o quê? Porque eles tiveram grande dificuldade naquele setor ontem. E o que mostra o problema do Vasco, que vai além dos erros individuais, diz aí a análise do GE. No GE. O time ontem foi pobre saída de bola. Pobrinho, horrível, tá? O Sforza, que foi escolhido para substituir o Cocão, que eu achei que não deveria ter sido, tá? Saiu sobre vaias, que ele não jogou absolutamente nada. Não conseguiu quebrar linhas, obrigou o Vasco a apostar na bola longa pro ataque. Pois é. Vamos lá. E o Souza, hein? E o Souza, hein, minha gente? Pois é, o Souza me entra, em 4 minutos o Souza ganha um vermelho. Que falta de responsabilidade, né? Um cara experiente no futebol fazer uma jogada daquela para entrar para prejudicar o Vasco. Oh, então tá aí, ó. O Payet chutando a gol foi o único momento útil, do Vasco aí, num golaço do Payet. Tá aí, ó. Eu acho que o Payet tem que jogar mais na frente, junto com o Verratti, que também não conseguiu criar nada. O Verratti. Eu acho que o Verratti tem que ficar na... Eu acho não, eu tenho certeza. O Verratti, você tem que ficar na área. Você não é ponta direita, você não é ponta esquerda. Você pode ajudar na marcação? Até pode. Mas você é um jogador de área. Eu tô até rouco. Vou te contar, eu fiquei brabo ontem com a mediocridade com que jogou o Vasco. Aí, ó. Então tá aí. O GE tá falando uma coisa que eu falei ontem. Os melhores momentos do Vasco na partida foi quando a equipe subiu a marcação e pressionou o Juventude. Mas isso era lapso. Isso aí era lapso. Bom, então o Vasco não jogou nada. Vou terminar o vídeo para não ficar grande demais. Vasco jogou nada. A única coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. A única coisa. O Vasco era o time da cara. Você acertou aí. Acordou o torcedor. E daí pra frente, mais nada. Deixe no seu comentário aí qual seria o seu time para enfrentar o Atlético, hein? Aliás, tem um jogo com o São Paulo antes. Lá. Qual seria o seu time para enfrentar o São Paulo? Você viria com o Sforza? Você colocaria o Léo Pelé para jogar com o João Vitor? Você mudaria a zaga? Botaria o Maicon pro lado esquerdo, o João Vitor pro lado direito? Porque nós vimos ontem que o Maicon não sabe chutar com a perna direita.
Qual a sua opinião? Mas ontem foi lastimável, foi horroroso o jogo do Vasco ontem, a não ser esse lance desse gol do Payet. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário aí, eu preciso de você, deixa o like que é muito importante pra gente. Um abraço, fique com Deus. Perdeu o nosso equilíbrio, mas tem um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar, né? Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez. Faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo. Pois é. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também. Não pode, né, seu Rafael? Rafael? E realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava. Não encaixou. Juventude abriu o placar mais uma vez, tá? Na falha dos defensores vascaínos. O Edson Carioca passou como quis pelo Maicon e o Lucas Piton, que não tem jogado absolutamente nada, ficou só olhando para marcar os 3 minutos pelo tempo aí do gol do Juventude. A atuação do lado esquerdo da defesa mantém aceso o debate sobre qual dupla de zaga é ideal. Maicon e Piton não têm condições. Agora, o Pedrinho também não contratou zagueiro, né, gente? Então é melhor botar o Maicon para jogar pela esquerda e o João Vitor pela direita. Ou voltar o Léo Pelé e jogar João Vitor e Léo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham o quê? Porque eles tiveram grande dificuldade naquele setor ontem. E o que mostra o problema do Vasco que vai além dos erros individuais, diz aí a análise do GE. No GE. O time ontem foi pobre saída de bola. Pobrinho, horrível, tá? O Sforza, que foi escolhido para substituir o Cocão, que eu achei que não deveria ter sido, tá? Saiu sobre vaias, porque ele não jogou absolutamente nada. Não conseguiu quebrar linhas, obrigou o Vasco a apostar na bola longa pro ataque. Pois é. Vamos lá. E o Souza, hein? E o Souza, hein, minha gente? Pois é, o Souza me entra, em 4 minutos o Souza ganha um vermelho. Que falta de responsabilidade, né? Um cara experiente no futebol fazer uma jogada daquela para entrar para prejudicar o Vasco. Oh, então tá aí, ó. O Payet chutando a gol foi o único momento útil, né, do Vasco aí, num golaço do Payet. Tá aí, ó. Eu acho que o Payet tem que jogar mais na frente, junto com o Verratti, que também não conseguiu criar nada. O Verratti. Eu acho que o Verratti tem que ficar na... Eu acho não, eu tenho certeza. O Verratti, você tem que ficar na área. Você não é ponta direita, você não é ponta esquerda. Você pode ajudar na marcação? Até pode. Mas você é um jogador de área. Eu tô até rouco. Que vou te contar, eu fiquei brabo ontem com a mediocridade com que jogou o Vasco. Aí, ó. Então tá aí. O GE tá falando uma coisa que eu falei ontem. Os melhores momentos do Vasco na partida foi quando a equipe subiu a marcação e pressionou o Juventude. Mas isso era lapso. Isso aí era lapso. Bom, então o Vasco não jogou nada. Vou terminar o vídeo para não ficar grande demais. Vasco jogou nada. A única coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. Acordou o torcedor. E daí pra frente, mais nada. Deixe no seu comentário aí qual seria o seu time para enfrentar o Atlético, hein? Aliás, tem um jogo com o São Paulo antes. Lá. Qual seria o seu time para enfrentar o São Paulo? Você viria com o Sforza? Você colocaria o Léo Pelé para jogar com o João Vitor? Você mudaria a zaga? Botaria o Maicon pro lado esquerdo e o João Vitor pro lado direito? Porque nós vimos ontem que o Maicon não sabe chutar com a perna direita. Qual a sua opinião? Mas ontem foi lastimável, foi horroroso o jogo do Vasco ontem, a não ser esse lance desse gol do Payet. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário aí, eu preciso de você, deixa o like que é muito importante pra gente. Um abraço, fique com Deus.